Sejam bem-vindos à nossa casa na arte. Pode entrar. Boa tarde a todas e todos. A gente vai dar continuidade ao nosso evento com a mesa redonda Calvino e a política. A professora Vanina Carrara Sigristi é doutora em Teoria e História Literária pela Unicamp e autora do livro infantil De Quem é a Rua, a ser lançado pela editora Tanta Tinta. É professora nível 3 na Faculdade de Tecnologia da Baixada Santista, em Santos, São Paulo. Membro do Programa de Iniciação Científica e coordenadora de comunicação na equipe web da FATEC. Para essa mesa, preparou o trabalho Lições para o Próximo Coronavírus, o olhar político de Calvino para a ciência. Gostaria de desejar uma boa tarde a todos, agradeço muito ao convite que recebi, agradeço a toda a comissão organizadora desse evento, que eu tenho acompanhado desde as 9 da manhã, né, com a conferência de abertura da professora Adriana, depois a mesa redonda de Calvino Saberes, agora estamos na segunda mesa redonda da tarde. Então, é um evento que realmente nos enriquece muito a todos que gostamos da obra do Calvino e que a estudamos já há um tempo. Agradeço em especial a Maria Elisa e a Bruna, com quem tive contato mais direto. Foi uma grata surpresa poder, voltar a ter contato com a Maria Elisa depois de muitos anos já em que não nos encontramos. Estávamos recordando agora há pouco a última vez em que nos vimos em Florianópolis, né, na Federal de Santa Catarina, e de novo para um evento sobre o Calvino, né? Então agradeço muito mesmo pela oportunidade e principalmente pela oportunidade de poder falar de Calvino e a política. Eu acho que é um momento bastante oportuno. Mas Maria Elisa, quando me procurou, me sugeriu, né, com bastante gentileza, que falasse um pouco, talvez, do primeiro romance de Calvino, A Trilha dos Ninhos de Aranha, com com o qual já trabalhei, inclusive, em pesquisa de mestrado há alguns anos, e realmente faria muito sentido nós falarmos de modo mais detido e mais cuidadoso desse livro, que realmente revela, né, um Calvino narrador de uma guerra, de um pós-guerra ou algo assim, né, em que o fascismo, por exemplo, poderia ser discutido ou algo do tipo. Seria um caminho, né, bastante transparente e bastante certeiro, mas ainda assim, talvez não tenha me convencido tanto. Fiquei pensando em poder trazer outras contribuições hoje, né, para a nossa conversa. E, claro, eu tive uma certa dificuldade nessa decisão, porque a obra é tão vasta, nós poderíamos abordar esse tema da política, né, sob diferentes ângulos, principalmente de um escritor, todos sabemos, né, bastante atuante, engajado, que escreveu muito para jornais, revistas, periódicos da época e que viveu esse momento histórico, né, de guerra, pós-guerra, participação ativa no Partido Comunista Italiano e assim por diante, né? Mas eu também pensei que esta oportunidade hoje é uma oportunidade de eu repensar até o meu lugar como leitura do Calvino, né? Então, já tem alguns anos que eu concluí o doutorado sobre sua obra, inclusive sob orientação da minha querida Betânia, né, que pude revê-la agora aqui. E eu pensei muito sobre esse lugar da minha fala hoje, né? Então, quem é essa pesquisadora que já há alguns anos concluiu essa pesquisa sobre Calvino e que hoje já trilhou, né, uma trajetória aí um pouco diferente, até um pouco distante, já vou explicar o porquê e como eu poderia trazer o meu olhar e a minha contribuição hoje, né? Eu já tenho quase o dobro da idade de quando comecei a ler Calvino e eu acho que a nossa situação de vida contextualiza muito o embate que a gente consegue estabelecer com a obra de um escritor. Então, não é mais uma jovem, né, pesquisadora que revisita a sua obra hoje, já é uma pesquisadora e uma docente, né, mais madura, que inclusive já se tornou mãe também. Então, eu acho que todos esses
essas novas camadas que se somaram na minha vida fazem com que hoje eu olhe para a obra de Calvino de um modo diferente, né? Bastante transformado, inclusive, né? E a minha área de docência atualmente na Faculdade de Tecnologia aqui da Baixada Santista é uma área que não é a da literatura propriamente dita, é a área de comunicação. E eu falo muito com alunos que são da área tecnológica e que não necessariamente conhecem Calvino e estão habituados a terem um contato com as obras literárias da forma como alunos, por exemplo, de letras, né, ou cursos afins. Então, desobedecendo um pouco, né, digamos assim, a sugestão da Maria Elisa, mas ainda muito grata pelo convite que eu recebi, eu decidi trilhar aqui um outro caminho para falar sobre política, né, na perspectiva aí calviniana, né. Eu poderia não só começar pela trilha, né, que é o primeiro romance que marca muito essa trajetória e revela um escritor, né, muito engajado, mas poderia também falar sobre a carta, né, que ele escreve ao sair do Partido Comunista Italiano, em que ele pontua os 20 primeiros anos de sua trajetória intelectual e literária como anos muito marcados pela experiência que ele teve como membro do partido, né? Então, é um texto emblemático, é um texto que ajuda a pensar nessa relação Calvino e política, que é o grande tema desta mesa redonda, né? Mas ainda assim, na busca por um olhar, né, que talvez fizesse mais sentido para mim nesse momento e que não ficasse tão circunscrito aos textos de Calvino, que são aqueles mais evidentemente políticos, né, ou politizados da sua obra como ensaísta ou como crítico, né, como resenhista, eu pensei num cenário mais atual, quer dizer, o cenário da política atual, mundial e, em específico, da política brasileira, né? E é um cenário bastante complexo, claro, eu não vou conseguir em 30 minutos esgotá-lo, certamente, então eu até lançarei aqui algumas perguntas que eu gostaria que depois vocês me ajudassem a pensar e a responder, mas é um cenário político bastante complicado, né, para dizer o mínimo, né, que vivemos há alguns anos já no nosso país, né, e é uma oportunidade tanto de falarmos, sim, dessa política, né, então, por isso, o tema aqui da minha fala, né, ser esse lições para o próximo coronavírus, porque sabemos este coronavírus não será o último, e este cenário da pandemia é um cenário político, né, por excelência, não só de saúde pública, mas político também, econômico também, né, e assim por diante. Então, o olhar político de Calvino para a ciência. Talvez a minha fala seja limítrofe entre a mesa redonda anterior e esta, em que as pesquisadoras discorriam sobre a figura de Calvino como um grande curioso e um ávido leitor, né, de textos e obras de diversas áreas de conhecimento e falaram sobre todos esses saberes. Eu acho que é muito importante a gente realmente tentar falar dessa figura, desse papel de Calvino leitor e limítrofe, uma fala limítrofe enquanto também possível de conectar com a política, né? Então, uma ideia que me surgiu é que eu acho um dos principais interlocutores da política hoje nesse nosso cenário é a ciência. Ou a ciência desacreditada, ou a ciência renegada e negada tantas vezes, ou a ciência que, né, pelo menos nos últimos 50 ou 60 anos, ela aparece de modo muito mais contundente, mais evidenciado no cenário político. Ela se tornou palco, né, de muitos conflitos, de muitos embates, todos sabem, em razão desta pandemia que já dura aí alguns meses. Então, eu gostaria de falar de Calvino e do ser político, né, de Calvino e da sua obra como um todo, como um intelectual que sempre buscou observar muito a ciência, respeitá-la, estudá-la
e extrair dela talvez o que lhe fosse mais útil, mas mais útil para pensar sempre o seu momento atual, que é um momento sempre muito desafiador e do qual ele nunca se furta, né, de enfrentar e de discutir. Então é esse ser político dessa personalidade de um homem que acima de tudo é um homem público enquanto escritor, seja ficcionista ou ensaísta. Então vai além talvez da sua atuação no Partido Comunista, vai além da sua atuação como crítico, né, de tantas obras e tantos estudos, mas sim como um ávido leitor da ciência. E eu acho que hoje a gente coloca muito em questão a ciência e precisa pensar um pouco esse ponto, né? Nós sempre imaginamos também o Calvino como um escritor muito produtivo, muito lúcido, e que agora, passados 35 anos da sua morte, estamos aqui neste evento, inclusive, lembrando e marcando essa data, né? Ele sempre pensou muito sobre o seu tempo. Mas e Calvino hoje, né? Se ele ainda estivesse aqui, o que ele pensaria desse cenário político que a gente vive? O que ele pensaria da pandemia, do coronavírus e desses desafios que agora nós enfrentamos? Como ele seguiria a sua obra, como atuaria da forma como sempre atuava, enfrentando realmente as discussões, as divergências, inclusive nesse cenário, né, que vivemos já há muitos meses. Ele respeitaria o isolamento social ou não? Cumpriria todos os protocolos da OMS ou não? Usaria máscara ou não? Né? Que são as nossas questões que nos acompanham aí há pelo menos 6 meses, né? O que ele diria de todos aqueles que não usam e não cumprem esses protocolos? Eu me pergunto, me faço essas perguntas porque eu acho elas são importantes para a gente entender muito essa relação dele com a política e com a ciência, né? Eu acho que essas decisões que todos nós tivemos que tomar nesses últimos meses são decisões estritamente políticas. O que você faz e como você se comporta, né, nesse cenário. Elas dizem respeito muito ao coletivo e por isso são políticas, dizem respeito a todo um sistema de saúde que cada população tem em seu país, e isso é política, o respeito à própria vida e à vida dos demais, isso é política, né? Principalmente o cuidado talvez maior com os grupos de risco, a circulação pelos espaços públicos, a ocupação desses espaços, isso é política, né? E eu acho que Calvino se posicionou muitas vezes vivendo esse tipo de posicionamento político mesmo, né? De preocupação com o coletivo, com a sociedade e os seus rumos, né? E como ele foi escritor de muitas lições, a gente sabe, não só as 6 propostas para o próximo milênio, que são lições, mas muitas outras que ele né, nos deixou, eu proponho então aqui nessa nossa conversa hoje que pensemos as lições que conseguimos aprender com ele para o próximo coronavírus, ou por que não este, né? Eu tentei extrair de algumas leituras que ele fez, né, de alguns textos, o maior número possível de lições ou de ideias ou de debates, né, que possam ser considerados aí o seu legado para que a gente hoje, 35 anos após a sua morte, possa entender, né, que atuação política foi essa e possa enriquecer a nossa atuação política também hoje, né? Acho que a gente pode aprender muito com essas lições para a gente conseguir desnublar um pouco o momento tão sensível que a gente vive e ao mesmo tempo tão desolador, com muitas e muitas perdas e muitas dores, né? Eu gostaria de percorrer um pouquinho alguns textos aqui do Calvino, localizados principalmente no Escrito de Política e Costume, que fica no segundo volume do SAD, né? Não sei se todos conhecem, depois posso passar aí as referências, eu anotei as datas em que esses textos foram publicados e também aí a página, né, nesse grande compêndio, grande volume que reúne aí a sua obra ensaística, já falamos dela hoje aqui no evento, né? Então, por exemplo, num texto aqui, Fascismo Psicanalizato, né, de 46, o momento inclusive da trilha também, do primeiro livro de ficção de Calvino, ele se mostra muito descontente com as contribuições que a psicanálise traz para tentar entender
o fascismo, né? Não só na Itália, mas principalmente, né, alguns livros, estudos eram publicados, querendo mostrar um pouco essa faceta de uma psique, de um complexo, né, sadomasoquista, que afetaria aí muitos indivíduos e fariam com que eles fossem fascistas no cérebro, né, diz Calvino. Mas Calvino gosta muito mais de uma visão, né, de que o fascismo, segundo ele, é mais substantivo do que adjetivo, né, citando inclusive Hélio Vittorini, né, que teria optado por essa expressão, e é um problema a ser encarado de um ponto de vista menos psicanalista, segundo ele, e muito mais histórico-social, né? Quer dizer, que problema é esse que a gente enfrenta e como tentar superá-lo e contorná-lo, né? Do ponto de vista das tantas posições ideológicas que surgem e das tantas violências e aberrações, né? Que o mundo viveu naquele período, né? Num outro texto, também muito breve, que ele escreve ainda nesse ano de 46, né, Commisso Sentimentale, em que ele diverge, né, de Giovanni Commisso, que também falava sobre a sua visão da literatura naquele momento e até acusava os escritores e intelectuais de fugirem um pouco do enfrentamento ali da história e das questões, e que a sociedade estaria passando por problemas porque a própria literatura, né, não os enfrentava, era uma literatura que estava tentando fugir do seu papel, né, mais ativo de questionar, digamos assim, né, as coisas. Aí Calvino afirma, cito, não são os escritores que determinam a história e a sociedade, mas a história e a sociedade que determinam os escritores, né? A história e a sociedade estão determinando que escritores hoje, né, nesse nosso cenário. A história e a sociedade também determinam o papel dos cientistas, não só dos escritores, dos literatos, dos intelectuais, mas também dos cientistas, né? Então, esta sociedade de hoje está determinando o seu olhar para a ciência, como vemos a ciência, como vemos a questão do coronavírus, como vemos a questão do isolamento, né? Então, eu acho interessante esse questionamento que ele levanta nesse texto, e ele vai além, né? Ele diz, bom, a literatura, desculpem, está sendo acusada de não ser mais tão sentimental, tão emotiva, né? E pode ser até que esteja contribuindo para a manutenção, para a sobrevivência do fascismo, né? Mas ele discorda e argumenta que os sentimentos daquele momento não eram os mesmos do século anterior, né? O Calvino, desde sempre, se preocupa muito com deixar muito clara essa sua visão de que o mundo, a sociedade e a história que a sua geração enfrentava, né, eram bem diferentes de 20, 30 ou 40 anos antes. É muito diferente de uma geração romântica, por exemplo, muito diferente dos grandes romances do século XIX, muito diferente do passado, né? Era um presente e uma modernidade que trazia muitos desafios, né? E aí Calvino completa nesse mesmo texto, dizendo que esses desafios precisam ser estudados, cito, com a esperteza do cientista e a solidariedade do companheiro. Companheiro, compagno, né? É o termo italiano que ele usa, tá? Então, cabe aos escritores, segundo ele, falar do seu tempo e do seu povo, né? E ver bem quais são essas necessidades visíveis ou não, ou latentes, para falar de um modo muito histórico, social e humano dos desafios e das questões que sempre aparecem, né? E que sempre instigam, né, a todos nós. É preciso entender, na verdade, que humano é esse que enfrenta nessa década de 40 ainda, depois os demais textos são um pouco mais recentes. Eu tentei escolher alguns poucos aqui para seguir um pouco a trajetória, até finalzinho da década de 70, né? Que tipo de perspectiva, então, é essa, né? E a ciência, segundo ele, nesse sentido, é uma forte aliada, porque ela ajuda a entender essa sociedade. Ela traz, digamos assim, o seu olhar e talvez clareza para os desafios e para os problemas, né? E segundo Calvino, até porque ser cientista, assim como ser escritor, é ter uma responsabilidade social enorme. E a ciência, diz ele, traz
a humanidade, a salvação. Estamos todos esperando a vacina, não é isso? Um próximo texto, só para eu não me alongar demais, mas que eu também gostaria de discutir aqui, De Broglie e Bicchini, de 46 também, é outro texto em que Calvino fala um pouquinho da ciência, e é muito curioso porque ele diz que a ciência sempre vai além da própria sociedade, que nunca consegue acompanhá-la. A ciência vai mais longe do que a sociedade, que fica, de uma certa forma, estagnada, sem saber o que fazer com as descobertas científicas, as teorias, né? Os novos estudos, as possibilidades de novos olhares que a ciência abre, né? E que a ciência traz. E Calvino conclui essa reflexão delegando à ciência a tarefa de tentar se aproximar um pouquinho da sociedade para assegurar esse seu papel de produção de conhecimento pelo próprio conhecimento, claro, sem fins utilitaristas ou utilitários ou algo assim, né? Para que a cada descoberta científica já renda rapidamente os seus bons frutos e não cause medo a ninguém, né? Eu não sei bem se Calvino está sendo exigente demais com a ciência ou não nesse momento. Eu fiquei me questionando a respeito, porque eu acho que a ciência está, neste momento, por exemplo, fazendo muito bem o seu papel. Eu acho que sempre cabe essa discussão se a ciência vale pela ciência ou não. A gente sabe que muitas grandes universidades e laboratórios de pesquisa ligados a instituições de ensino hoje tentam desenvolver, por exemplo, a vacina anti-Covid com fortes alianças com a iniciativa privada, com grandes corporações ou algo assim, e sempre surgem as questões sobre a ciência faz certo ou errado, de se aliar, né, a esses tradicionais inimigos, talvez, e não esteja desenvolvendo o seu papel de uma forma mais isenta ou imparcial, que é um pouco a preocupação do Calvino aqui também, mas ele diz que a ciência tem que tentar se aproximar de todos nós e não nos botar tanto medo, né? Mas eu acho que não bem esse talvez o caminho do presente, da atualidade, do momento que nós estamos vivendo hoje, né? Mas a gente pode conversar mais a respeito. E um texto muito legal já da década de 50, estamos aqui em 55, O Sport della Scienza, também do Sade, do volume 2 do Sade, é quando Calvino diz que a relação que nós temos com as doenças é histórica, né? E que costumam ser combatidas sempre com uma técnica muito sagaz, né? Mas as doenças, claro, diz ele também, insistem em se aninhar em lugares os mais recônditos dos nossos corpos e organismos, né? A descrição que ele faz desse momento em 55 corresponde muito ao momento também que vivemos hoje, né? E aí diz Calvino que os vírus, ele está falando, claro que não, das doenças que enfrentamos, digamos assim, mais recentemente, né? Ele, neste texto em específico, fala de poliomielite, leucemia, né? E doenças que são mais comuns à época, né? Mas ele fala dos vírus como fazendo parte de populações mínimas da natureza que estão sempre prontas a reconquistar ou fundar novos reinos. O coronavírus e tantos outros vírus a gente sabe que a gente já enfrentou desde então, né? E nossos medos propõem a esses vírus, né, levantam contra esses vírus uma guerra que não é só farmacêutica, né? Não é uma guerra só industrial ou científica, mas é uma guerra também econômica, acima de tudo, e comunicacional. Como a gente divulga também a ciência, né? Esse é o ponto final aqui da minha fala, né? Então, o momento da experimentação científica é sempre delicado, e ele diz que a publicidade jornalística, que é dirigida sempre a um grande público mundial, a gente sabe do que ele está falando, porque a gente também vive isso já há alguns meses, em relação a esse cenário de pandemia, cria sempre um clima que parece de competição esportiva, de exaltação dos ânimos, ou algo assim, e que contrasta com o trabalho da ciência, que é um trabalho, segundo ele, lento, cuidadoso, prudente, né? Cito, é uma paciente aproximação e busca, né? As palavras que sempre vêm quando ele fala desse trabalho da ciência é a palavra ricerca, a palavra fatica, porque é o trabalho do cientista, né? E ele fecha esse texto, cito, tem algo de falso nesse sistema, que se sobrepõe à preocupação pelas vidas em risco, pelas vidas em perigo,
a admiração pelo cansaço taciturno da ciência, que intenciona afirmar a habilidade, a velocidade, a organização em si mesmas. Esses são os pontos que são exaltados nessa corrida científica, né? E que servem de pretexto, diz ele, para a emoção, para a exaltação. Por isso o título do texto, Lo Sport della Scienza. Mas não é isso, segundo ele, que deveria acontecer. E sim o respeito ao trabalho da ciência, que é um trabalho lento, né? Mas é um cenário que nós vivemos agora, mais recentemente, com a Covid-19, né? Qual é a sua ideia geral, então, só para sintetizar, né? Agora que as máquinas estão cada vez mais pensantes, diz ele, nós, seres humanos, também temos de ficar mais pensantes para podermos acompanhar o nosso tempo, né? E aí eu penso em toda a geração do Calvino, não só ele, mas em sua geração como um todo. Vários outros autores já foram também citados aqui ao longo dessa jornada, que viveram a Segunda Guerra Mundial, ainda quando crianças ou jovens, adolescentes, viveram a Guerra Fria, viveram a bomba atômica, viveram a conquista espacial com a chegada do homem à Lua, viveram as primeiras fotografias que foram tiradas de Marte por uma sonda espacial. Calvino escreve a respeito de todos esses eventos, esses acontecimentos, e viveram o início da era da internet, da computação, né, de uma forma ainda muito embrionária, tendo em vista o que nós vivemos hoje, né? Gostaria também, não gostaria de me alongar tanto, eu sei que meu tempo está acabando, tenho 5 minutos, já me avisaram aqui, né? Prometo que vou concluir, já chego aqui as minhas lições para o próximo coronavírus, mas eu gostaria de citar mais um texto dele, que já sim da década de 70, nesse caso, ele publica em 76, Del mantenere la calma, né? Quando os fatos e as notícias políticos dos jornais dizem estão chateando bastante, e isso a gente também sente diariamente, né? E o fazem querer passar batido pelas notícias e pelas manchetes, principalmente das primeiras páginas dos jornais, né? Porque tem tanta emotividade, comoção e angústia que, segundo ele, como um escritor, claro, muito racional, equilibrado e lúcido, não levam a nada, né? De bom, diz, é preciso sempre manter a mente fria. E ele se diz orgulhoso de ser um cidadão num país, a Itália, onde a maior parte dos governantes e das autoridades políticas seguem métodos, procedimentos um tanto invariáveis e um tanto equilibrados para tentar enfrentar a situação política e os desafios políticos, apesar de essa imagem ser só uma imagem de fachada, porque, na verdade, esses intelectuais, esses representantes políticos, segundo ele, não enfrentam os problemas com coragem, tentam se esquivar deles e fugir deles de uma forma muito tácita, né? Mas Calvino se sente, de certa forma, vivendo naquele momento em um país um tanto privilegiado, porque as figuras políticas não falam e agem de modo intempestivo, de modo imprevisível e de modo tão temperamental, ao passo que nós aqui no Brasil, infelizmente, vivemos isso, né? Não são 2, 3 ou 4 figuras só, tem todo um conjunto de figuras aí, a gente sabe que vive, né, esse palco político e do discurso de modo muito temperamental, muito ofensivo, muito visceral, o que, né, para ele só prejudicaria. E Calvino, claro, tem muitos outros textos que eu poderia citar aqui, foi uma revisitação muito breve que eu fiz. Ele foi leitor de Galileu, um apaixonado leitor de textos de Galileu, a gente sabe. Ele acompanhou, por exemplo, a ida da sonda Viking I a Marte, as primeiras fotografias que foram tiradas do deserto marciano, aquele deserto grande, vermelho, né, e rochoso. E Calvino sempre, a cada evento desses, publica um texto, escreve, reflete, pensa sobre o que acontece e sobre o seu papel, e principalmente sobre o que esses fatos e esses acontecimentos científicos trazem de luz e de contribuição para o que nós vivemos de problemas na Terra, né? A Adriana comentou pela manhã da questão ambiental, da questão do lixo, são todas questões tocadas de modo um pouco mais rápido ou não por ele em diferentes obras, em diferentes livros, a gente sabe,
né? 8 anos depois da chegada do homem à Lua, por exemplo, ele também escreve um texto, né, que foi da expedição do Apollo 11, por ocasião da morte do Von Braun, um dos astronautas, né, que participaram, e reflete sobre o real legado disso. Foi uma conquista científica, né, muito grande, mas que memória fica? O que aprender dessa experiência? Foi um espetáculo, diz ele, acima de tudo televisivo, né? E todos passaram a noite em claro, em frente à TV, olhando tudo o que acontecia, aquelas imagens desfocadas e embaçadas que eram transmitidas. Mas o que fica dessa experiência? Ele diz, é quase uma consciência especular que a gente tem do que acontece na Lua aqui. Quais os nossos problemas aqui, a nossa realidade aqui, na Terra? Que problemas persistem, que problemas se agravam, né? É sempre um aglomerado aí de informações, aparatos e recursos que a ciência traz e que devem nos ajudar a pensar justamente o nosso momento. E aí, para encerrar, eu gostaria de sistematizar 4 lições, digamos assim, que eu consegui extrair nessa minha releitura, né, depois de algum tempo, da obra de Calvino, para tentar atender aqui o desejo da Maria Elisa, né, e de todos nessa jornada, principalmente nessa mesa que é de Calvino e política, né? Eu acho que uma primeira lição é da gente buscar acompanhar sempre, enquanto sociedade, a ciência e os desafios que ela sempre apresenta, claro, mas sem medo do que ela possa revelar, não em relação ao mundo e aos fenômenos que ela estuda, mas em relação a nós mesmos, né? E esse é um grande enfrentamento que Calvino faz excelentemente bem em toda a sua obra. Né? Quer dizer, se o problema é esse, vamos falar a respeito dele, vamos enfrentá-lo sem medos, nos desfazendo de todos os possíveis dogmas, preconceitos e visões, digamos assim, limitadas, né? Uma segunda lição seria respeitar o próprio ritmo do trabalho científico, eu acho, que é um ritmo de lentidão, de aproximação, de exaustão, muitas vezes de muito empenho, de cansaço, de pesquisa, sempre, né? Terceira lição, enfrentar com coragem a nossa realidade histórica e pensar com a maior clareza e frieza possíveis, né, quais os principais recursos, os métodos, os instrumentos, os olhares, né, o tipo de lente que a gente vai colocar para enxergar essa nossa realidade. Digo frieza, mas nesse sentido calviniano que a gente sabe bem, né? A clareza, a frieza, a lucidez, talvez com que ele tenta entender aí e enfrentar essa realidade, né? Ou seja, vamos deixar esse circo de lado, esse palco, né? Esse espetáculo, né? Esse momento tão fake, né? Que a gente vive, para usar uma palavra que há muitos anos agora tem sido usada, né? Para tentar enxergar as coisas com mais clareza, com mais propriedade, né? E a última lição, quarta e última lição aqui que eu gostaria de apresentar, é a de escapar dessa perversidade da manipulação das informações, e Calvino fala muito das transmissões radiofônicas, televisivas, da espetacularização de acontecimentos políticos, científicos ou artísticos de toda a ordem que acontecia à sua época e que, claro, eles, de certa forma, em razão até das próprias tecnologias que surgiram, e aqui eu chego realmente ao meu ponto final, porque é o meu lugar de fala hoje, que é de uma professora que lida com alunos de cursos tecnológicos, e eu sempre os provoco em relação a isso, dizendo o que as tecnologias trazem, que contribuições trazem, para que são criadas ou como são usadas e o quanto nos transformam, né? E eu acho que a gente vive um momento que, pós televisão e pós-internet agora, que é um momento que Calvino sequer viveu, é um momento em que muitas dessas questões se agravam, né? A questão do alarde, do sensacionalismo, das fake news, do aspecto mais perturbador da ordem, da insanidade argumentativa, todos traços muito atuais do nosso jornalismo, das nossas mídias, das nossas novas tecnologias de comunicação, dos veículos de informação tradicionais aos outros veículos que nós usamos hoje para tentar encarar a nossa realidade, inclusive as famosas e temíveis redes sociais. Não é isso que acho que nublam muito o nosso olhar, de uma certa forma, para enxergar qual é o nosso cenário político, né? E o nosso cenário científico. Então, assim, eu acho que o olhar
político de Calvino que eu gostaria de destacar aqui hoje é justamente esse, o seu olhar para a ciência e todo esse trabalho que ele desenvolveu de grande leitor, acompanhador, elogiador, inclusive, de teorias, estudos científicos de muitas áreas, antropologia, astronomia, física, matemática, sociologia e assim por diante. Agradeço muito pela atenção e me desculpem por ter extrapolado o meu tempo. Estou super disponível às perguntas logo mais. Muito obrigada. Eu queria agradecer novamente a fala de vocês, a presença de vocês. O debate foi realmente muito interessante. E obrigada a vocês, obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente. Até a próxima mesa.